E já estamos de volta com o Temperando o Papo. Continuamos com a fonoaudióloga Luísa Catoira. Presta atenção, desliga o som. É verdade. Tem determinados momentos que a gente vê o seguinte, tem alguns apresentadores que quando você tira o som da televisão, você continua prestando atenção no que ele está falando pela articulação dele. Tá, então tem como a gente ler, né? Ler o lábio. Isso é uma articulação muito clara e é isso que eu procuro, né? Eu preciso de uma articulação clara. Em terapia, quando a gente faz um trabalho de voz, o que eu faço? Eu faço uma série de exercícios para fazer, por exemplo, que a língua obedeça exatamente o que você quer. Tá. Então eu separo todos os movimentos da boca. A gente está acostumado a colocar o alimento na boca, mastigar e engolir. Sim. Todos os músculos trabalham de uma forma muito coesa para que para a função ocorrer da forma certa. Tá. Quando a gente fala, a gente vai falando. Vai. Então, por exemplo... Às vezes a distração acontece. Exatamente. Então, por exemplo, tem determinadas palavras que são difíceis de serem faladas quando você junta 2 ou 3 ao mesmo tempo. Quando tem um TL junto com TR, outro dia tinha no curso de dublagem um negócio de atleta... trabalho de atleta, alguma coisa do gênero, enfim. Trabalho de atleta, tem que, né? É muita articulação. Eu não me lembro exatamente qual era uma frase. E o TL e TR estavam juntos, em palavras uma do lado da outra. Sim. Quando isso acontece, a gente precisa ter uma tranquilidade com relação à musculatura para você fazer exatamente funcionar da maneira que você quer. Claro. Então, por exemplo, tem alguns exercícios que eu gosto muito de fazer, como estalar a língua. Que a gente faz quando é criança, quando né? a gente Depois é criança. esquece. O estalar a Eu língua faço pro aquecimento. é muito importante, aquecer a língua, estalando a língua. Aquecer a garganta, a musculatura toda. Quando você estala a língua, você recruta todos os músculos para trabalharem juntos, né? Então, o estalar é muito importante, tem que ser forte, como você está fazendo. Ah, tem que ser forte. Tem que ser forte. Tá. Vibrar a língua é uma outra coisa. Então, por exemplo, travou. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu não estou conseguindo falar. Travou uma vez, travou a segunda vez, travou a terceira vez. Falo, para, respira. Respiração é costo-diafragmática, abdominal, para você ter essa amplitude de respiração. Sim. Abre um pouco a perna para você soltar o diafragma. Coloca o pé no chão, Pé né? no chão, joelho um pouquinho dobradinho. E aí você respira profundamente. Pensa no ar que está dentro de você e quem domina a situação é você. Sim. Aí você faz um trrr, até acabar o ar. Respira de novo e fala. É impressionante, sai. Sai, entendeu? Flui. Luísa, eu quero que você me responda o seguinte. Dizem, quero que você me confirme também se é verdade ou não, Ana Maria Braga, né? A gente conhece ela desde a Record, uma maravilhosa, excepcional apresentadora e cada vez nos surpreende mais, né? A Ana Maria Braga, ela tem a voz grave e a gente percebe que com o tempo a voz dela foi se tornando mais grave. É verdade que a voz grave atualmente aqui no Brasil passa credibilidade e os fonoaudiólogos estão fazendo um trabalho para que os apresentadores e pessoas que trabalham com o público tenham essa voz grave para passar isso? Olha, tem 2 coisas. Primeiro que a voz grave é uma voz mais relaxada. A laringe está mais baixa, você tem mais controle. Vamos imaginar uma corda de violão. Quanto mais esticada ela está, mais aguda ela fica. Sim. Tá? Então a laringe ela vem de cima para baixo, ela é como se fosse um conezinho. Ela vai empurrando as cordas vocais para ficarem mais finas, mais tensas ou menos tensas. Quanto mais grave está a voz, mais baixa está a laringe. Então, mais controle, inclusive para você subir e descer a voz da maneira que você quiser. Então, fica mais fácil de você colocar uma voz que dê confiança, inclusive para a pessoa que está falando, do que você falar assim o tempo inteiro, porque cansa. É chato, né? Para quem escuta, né? Para quem escuta, para quem fala, cansa. Então, tem essa questão, não só da credibilidade, como do conforto mesmo para quem está usando a voz o tempo todo. É um conforto necessário, tá? E com relação à questão que você tinha me perguntado, com relação... Eram 2 coisas que eu ia te falar. Era isso, a tranquilidade com relação ao relaxamento e é uma outra coisa. À medida que a gente vai envelhecendo, a mulher vai tendendo a ter uma voz um pouco mais grave.
e o homem a ter uma voz um pouco mais afinada, né? Mais aguda. Então, tem essa questão também, né? Da gente envelhecendo... Estou pensando no Danilo Gentili. Estou falando só porque eles mesmos brincam com a voz dele, eu acho. Ele é maravilhoso. Acho maravilhoso. Mas tem uma questão também do envelhecimento vocal. Então, o mais confortável para a mulher é ir ficando com a voz mais grave mesmo. Grave. E tem os cuidados, gente. Uma coisa que eu tenho que falar, assim, cigarro, bebida gelada, né? Essas coisas todas, e bebida alcoólica também, são extremamente necessárias. A gente prestar atenção com relação a isso. Sim. Agora, Luísa, você estava falando sobre a articulação, né? Que a gente pode ler a pessoa. Tem pessoas que articulam muito, que falam assim até com exagero de articulação. Bom, acredito que se a informação está sendo passada, é válido. Na verdade... Você não articula tanto e fala perfeitamente bem. É uma coisa muito natural, que eu acho bacana, interessante. Ariane, você também, se você pensar, quando você está fazendo algum exercício, você tem que fazer o exercício de forma grande. Isso. Né? Você tem que fazer mesmo todos os movimentos exagerados. Até chegar a doer, né? Sim, às vezes. Às vezes dói. Tem que ter cuidado só com a articulação temporomandibular, tá? Tem alguns exercícios que você chega e tem que travar até a boca para você falar... sem machucar, fazer os exercícios sem machucar a sua ATM, tá? Porque é uma área muito sensível do rosto. Quando você faz os movimentos muito exagerados dentro de consultório com exercícios, você na verdade está liberando os movimentos. Mas eu acho que a gente vai voltar àquele ponto. Tudo, quando a gente parte do natural, fica muito mais bonito, né? Se eu começar a falar assim, todo mundo vai entender, mas não fica natural, né? Então, eu gosto muito de pensar que os meus músculos são trabalhados da forma correta e quando eu tenho que passar a informação, mesmo eu não estando olhando, eu fico sem graça de olhar para a televisão, né? Para a tela. Eu quero passar a informação de uma forma que as pessoas me compreendam. Então, o D tem que estar no lugar certo, o T tem que estar no lugar certo, porque se eu começar a falar dado, isso as pessoas, de repente, nem identificam que a língua está no lugar errado, mas fica feio. Você colocou para fora, não, verdade. A nossa língua não compreende isso. E tem bastante pessoas, né, que falam com esse probleminha, principalmente com S, né, que não sabem onde colocar. Fica sibilando, e você imagina isso numa dublagem, sai aquele... Né? O tempo todo na tua orelha, você fica olhando e fala, tem alguma coisa me incomodando. É porque a dublagem realmente tem que ser perfeita, Tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Eles são gênios, é muito legal. Não é? Eu também muito concordo. Legal. Agora fala pra gente alguns exercícios interessantes para estética vocal, daqui a pouquinho, no final do bloco, porque antes eu quero saber, para pessoas que têm problema por uso de anabolizantes, né? Existem várias meninas aí que realmente são fenômenos, né? Estão trabalhando aí na televisão, têm um corpo maravilhoso, mas aí tem esse probleminha. Tem como reverter essa situação? É uma questão hormonal. A partir do momento que você para de tomar hormônio, normalmente dá uma revertida, sim. Mas é uma questão hormonal, é complicado, né? E você sabe que a coisa vai... Quanto mais hormônio você vai colocando, pior vai ficando, né? Vai ficando cada vez mais grave. Mas aí a fonoaudióloga pode fazer um tratamento? Pode, mas a pessoa tem que parar de tomar hormônio. Também, né? Tá? E aí a gente vai conseguir dar uma revertida na situação, sim. Claro. E agora, exercícios para estética vocal. Você que está esperando, ela vai ensinar alguns exercícios para a gente aí, que você pode fazer na sua casa também, lembrando que o tratamento é totalmente individualizado, gente. Então, você vai passar alguns exercícios super neutros, né, Luísa? Eu vou te passar os de aquecimento vocal. Tá. Então, ao acordar, tem que tomar um copo de água sem gelo nenhum, que fica do lado da sua cama. Você vai tomar um copo d'água e aí você vai começar a fazer um aquecimento mesmo da corda vocal. Sem falar bom dia para ninguém, você vai fazer... durante 2 segundos. 2 segundos. Depois 4 segundos, depois 6 segundos. Aí você pode levantar e fazer outras coisas. Bom dia. Pode dar bom dia. Bom dia é bom dia. Manda não errado. É bom dia. Já começa com aquela coisa de criança para lá, criança para cá. Na verdade, você tem que pensar no natural mais uma vez. Tá. Tem que estabelecer uma relação com o seu corpo de uma forma muito legal. Tá? Então, o melhor possível é você fazer um aquecimento e vibrar a língua. Estalar a língua. Sempre. Tá? Vibrar, estalar. Galera, infelizmente o tempo acabou, Temperando o Papo está com um tempo mais curtinho agora. A gente agradece a Luísa Catoira, ela que é do Rio de Janeiro, para vocês do Brasil todo, viu? Que quiserem entrar em contato com ela. Pode entrar pelo Facebook, Luísa Catoira com S, né? Ou então meu e-mail, catoira.luisa@gmail.com, e o meu telefone é 98411 1020. Lá no Rio de Janeiro. Né? DDD 21. Isso.
Lembrando vocês que ela também está no meu Facebook, viu? Luísa Catoira. Luísa, agradecemos sua participação, Ariane. foi simplesmente brilhante, é um prazer recebê-la aqui novamente. Obrigada, viu? meu amor, eu não tenho como te agradecer. Imagina. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos com o horóscopo. Não sai daí não, que eu vou com o Pé lá outro cá. Lembrando o papo. Volta já.